Antes de levantarmos nossa voz em oração, convido você a refletir nas promessas de Deus. Já aconteceu de você passar por uma situação difícil e perceber que a saída foi muito mais fácil do que imaginava? Talvez algo no trabalho, na família ou na vida pessoal. Recentemente, eu precisei encontrar um local para um compromisso importante. E as opções eram poucas e caras. Após orar, um amigo me ligou oferecendo um lugar com um custo muito acessível. Naquele momento, entendi que aquilo era um gesto da graça e do favor de Deus agindo em minha vida. Como filhos de Deus, recebemos essa graça e esse favor não apenas em algumas situações, mas em todas. A palavra graça na Bíblia, traduzida do grego charis, significa alegria, bondade, carinho e favor. É o modo maravilhoso com que Deus nos trata, cheio de amor e generosidade, mesmo quando não merecemos. Você consegue lembrar de algum momento em que sentiu claramente a graça e o favor de Deus te ajudando a superar um desafio? Então te convido a inspirar outras pessoas a conhecerem esse Deus maravilhoso. Muitas vezes reconhecemos que fomos salvos pela graça, não por nossos méritos, mas como um presente divino. Porém, a graça e o favor de Deus também nos amparam em tempos de necessidade, sem que façamos nada para merecer. Isso é uma benção imensa. Você sabia que é possível caminhar ainda mais nesse favor? Em Provérbios 3, e 4, somos orientados a não deixar a misericórdia e a verdade se afastarem de nós. Devemos mantê-las perto do coração, e assim encontraremos favor tanto diante de Deus quanto dos homens. Lembro de uma história de um trabalhador que precisava de ferramentas, mas não tinha condições de comprar. Um desconhecido apareceu e lhe deu tudo o que precisava, sem explicação. Às vezes, quando o favor de Deus está conosco, coisas inesperadas acontecem. Se você deseja viver mais da graça e no favor, cultive a misericórdia e a verdade em sua vida. Isso transforma não só você, mas o ambiente ao seu redor. Como você tem cultivado a misericórdia e a verdade em suas atitudes diárias, deixe nos comentários. Quando pensamos na graça de Deus, podemos imaginar a força que nos tira do lugar onde estamos para o destino que Ele preparou para nós. A graça é a capacidade divina agindo em nosso favor, fazendo o que não conseguimos fazer sozinhos. Já o favor é como uma porta que se abre, um olhar especial que nos acolhe e nos eleva. Juntos, graça e favor nos colocam no lugar certo, na hora certa, com a capacidade de cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. Lembra da história da rainha Esther? Quando seu povo estava ameaçado, ela precisou de coragem e da graça de Deus para se apresentar ao rei sem ser chamada, um ato que poderia custar sua vida. Mas o favor divino a protegeu e a colocou no centro da decisão que salvou seu povo. Isso nos mostra que a graça e o favor de Deus são uma dupla poderosa, que nos sustenta mesmo nas situações mais difíceis. Qual situação na sua vida você já percebeu que foi um milagre de favor e graça? Compartilhe sua experiência. A graça e o favor de Deus não se limitam a momentos grandiosos, ele também se revelam nos detalhes do nosso dia a dia. Às vezes, o favor está naquele sim inesperado, naquela porta que se abre sem explicação, ou naquele livramento silencioso que só você e Deus sabem. É a graça. Ela é aí, aquela força que nos mantém de pé quando tudo parece nos puxar para baixo. É a coragem para continuar, mesmo quando as circunstâncias gritam para desistirmos. O apóstolo Paulo dizia: "A tua graça me basta", porque entendeu que, mesmo em meio à fraqueza, havia uma força superior sustentando tudo. Essa é a beleza da graça, ela age força humana falha. E o favor? Ele nos destaca, nos protege, nos leva além do esperado, o favor de nos encontra. Você já viveu um momento em que sentiu essa graça invisível te sustentando? Ou um favor que veio quando você menos esperava? Conte nos comentários e vamos construir juntos esse mural de fé. Deus não derrama sua graça e favor apenas em tempos de bonança, Ele também age nos desertos. Na solidão, na dor, nas perguntas, sem respostas. É ali que sua graça se torna ainda mais real. O favor dele não depende de merecimento, e a graça não vem por esforço.
Ambos são presentes dados por amor, não por desempenho. Às vezes pensamos que precisamos estar bem para sermos abençoados. Mas é justamente nos nossos momentos mais frágeis que a graça me envolve como um abraço silencioso e o favor nos surpreende como um raio de sol em dia nublado. O favor de Deus é como uma assinatura invisível sobre sua vida, ele está abrindo caminhos mesmo quando você não vê. Você consegue lembrar de um momento difícil em que, mesmo assim, algo bom aconteceu de forma inesperada. Isso pode ter sido graça. Pode ter sido favor. Compartilhe comigo nos comentários, sua história pode inspirar alguém que está precisando de esperança hoje. A graça de Deus não apenas nos resgata, ela também nos transforma. E o favor dele nos posiciona onde jamais conseguimos chegar por nós. Quando entregamos a ele não só o que temos de bom, mas também o que está quebrado, Deus nos molda com paciência e amor, nos ensinando a andar com segurança mesmo por caminhos desconhecidos. Favor não é só promoção, portas abertas ou milagres visíveis. Favor também é quando ele fecha uma porta para nos proteger. Quando diz não porque tem algo melhor. Ou quando atrasa algo porque está preparando você para sustentar a benção. Às vezes o favor de Deus se esconde na espera. Graça é saber que ele está conosco mesmo não sentimos. Favor é saber que, ainda assim, ele está agindo. E isso muda tudo. Você já viveu um momento em que algo não fez sentido no início, mas depois percebeu que era Deus cuidando de você. A graça de Deus é mais do que um conceito, é uma realidade que nos alcança diariamente. E o favor dele nos acompanha como uma assinatura divina em nossa história. Às vezes, nem percebemos, mas estamos sendo carregados por uma força que não é nossa. Isso é graça. Isso é favor. Já reparou como há momentos em que tudo parece conspirar ao nosso favor, mesmo sem termos planejado? Uma pessoa certa aparece, uma solução inesperada surge. Uma porta se abre no momento exato. Isso não é coincidência, é a mão de Deus nos guiando com ternura. O favor de Deus não depende de merecimento, mas da bondade dele. Você não precisa conquistar o amor de Deus, você já tem. E é esse amor que abre caminhos. Restaura histórias, levanta o caído e renova as forças de quem já pensou em desistir. Se hoje você precisa de um recomeço, saiba, a graça dele é suficiente. E o favor dele está se movendo em sua direção. E é aí onde você mais precisa ver o favor de Deus agir hoje. Quando nos sentimos cansados, desanimados ou sem direção, é natural buscarmos forças em tudo ao nosso redor. Mas há uma fonte inesgotável que nunca falha, a presença de Deus. Não é sobre ter todas as respostas. É confiar mesmo sem entender, descansar e esperar mesmo quando tudo parece parado. Deus trabalha no invisível, no silêncio, nos bastidores da vida, e é nesse lugar secreto que grandes milagres começam a se formar. Ele nos fortalece com paz em meio à tempestade, com esperança nos dias difíceis e com coragem quando o medo tenta dominar. Cada oração, cada suspiro, cada lágrima derramada diante dele é ouvida e colhida e transformada. Você pode não ver agora, mas o que Deus está fazendo por você vai além do que você imagina. Não é o fim. É o começo de algo novo, maior, mais bonito. Talvez você esteja se perguntando por que ainda não aconteceu. A verdade é que nem todo tempo de espera é um castigo. Às vezes é proteção. Às vezes é preparo. Às vezes é amor. Deus sabe o momento certo. Ele enxerga o que não vemos, conhece o que ainda não vivemos. E entende o que nosso coração ainda não está pronto para receber. O tempo dele é perfeito, ainda que não entendamos. Nesse intervalo, entre o pedido e a resposta, algo poderoso acontece. Amadurecemos. Aprendemos a confiar, nos aproximamos mais do Pai e somos transformados de dentro para fora. Não desista porque está demorando. Continue orando. Continue crendo. Continue caminhando. Deus não se esqueceu de você, ele está caprichando no final dessa história. Me conta, o que você está esperando em Deus neste momento? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você continua dizendo: não desista. E isso não é por acaso.
Essa voz suave que insiste em te manter de pé, mesmo em meio à tempestade, é o próprio Espírito Santo te lembrando que você não está sozinho. Você foi feito para resistir, para persistir, para vencer não pelas suas forças, mas pelas dele. A jornada pode ser longa, mas a promessa continua viva. E se Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele disse que vai fazer, então confia, vai acontecer. Que esta oração tenha sido lembrete do amor que te sustenta, da graça que te cobre e da esperança que te guia. Agora, eu te convido a escrever aqui nos comentários uma palavra de fé que você leva consigo depois dessa jornada. Pode ser confiança, esperança, promessa ou aquela que Deus falou direto ao seu coração. Vamos encerrar esse momento juntos, declarando fé,